pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mário Mazotti. E galera, hoje eu finalmente vou trazer para vocês as primeiras impressões e os primeiros testes com o novo i3 12100F, o processador que pode tornar possível de novo aquele build de custo-benefício sem a gente precisar aí estar procurando ou peças mais caras ou peças no exterior. Galera, dando uma recapitulada, o i3 12100F é o processador mais baixo da linha Core, né? Ainda existe o Pentium, existe o Celeron baseados na arquitetura Alder Lake, mas esse é o mais baixo da linha Core da arquitetura Alder Lake, de 12ª geração da Intel, com o socket LGA 1700. Esse carinha aqui, ele possui 4 núcleos, 8 threads, roda num clock de 3.3 GHz até 4.3 GHz, com um TDP de 58 watts, que aparentemente dessa vez é bem respeitadinho, diferente dos processadores das séries antigas da Intel, que frequentemente extrapolavam o consumo declarado deles. Ele acompanha um Cooler Box, o que é uma boa notícia para quem quer montar um build aí que não precisa comprar um cooler. E nós vamos avaliar, inclusive, ao final dos benchmarks hoje, como que o Cooler Box se saiu, né, se ele conseguiu manter o i3 bem refrigerado, e é lógico, ao longo dos jogos a gente acompanha também a frequência da CPU para ver se está tendo quedas por conta de altas temperaturas. Galera, falando mais um pouquinho sobre a arquitetura Alder Lake, a 12ª geração de processadores Intel Core, essa é uma arquitetura que a Intel lançou com seu novo processo de fabricação, o Intel 7, que é um rebranding, né, um renomeamento, se é que existe essa palavra, dos 10 nanômetros, seria a 3ª geração do processo de fabricação de 10 nanômetros da Intel. Apesar disso parecer uma desvantagem em relação aos chips AMD que estão sendo fabricados já com litografias mais baixas, a verdade é que a Intel utilizava até pouco tempo atrás um padrão de medida um pouco diferente do utilizado pela TSMC, pela GlobalFoundries, pela Samsung e outras fábricas de chip, e isso acabava colocando a Intel em uma certa desvantagem por questões de nome. Renomear para Intel 7 acabou trazendo eles mais próximo do que os outros vendem, o que faz sentido em termos de mercado. No final das contas, o processo de fabricação não faz nenhuma diferença prática em termos de o quanto o processador consegue entregar. O que ele garante é que a Intel consiga aumentar a densidade dos chips dela, então entregar chips com mais núcleos, com mais instruções internas, com mais blocos de processamento, com mais cache, em um espaço menor, e eventualmente isso pode refletir em mais clock e uma melhor eficiência. Lembrando que isso não é necessariamente uma lei, tá, pessoal? Muitas vezes, quando acontece um die shrink, né, quando se diminui a litografia, eventualmente as primeiras versões de uma nova litografia são até menos eficientes do que as últimas versões da litografia anterior. Só abrindo aí um parênteses para falar um pouquinho sobre a questão do Intel 7 comparado com o que a AMD vem oferecendo. Então, galera, a arquitetura Alder Lake ela acabou batendo em desempenho a arquitetura Zen 3. Eles ainda estão um pouco distantes no quesito de eficiência quando a gente compara, por exemplo, um i9 12900K com um Ryzen 9 5900X, que seria aí o ponto de comparação por questão de preço. Nós temos um processador que entrega mais desempenho, mas desproporcionalmente gastando mais. Então, claramente, a Intel ainda está dobrando um pouquinho aí as leis da física para entregar mais desempenho para a gente, coisa que a AMD não fez. E falando de coisas que a AMD não fez ou não faz, o que ela não fez dessa vez foi entrar no mercado de processadores low-end. As últimas versões de processadores de baixo custo da AMD foram o Ryzen 3100 e o Ryzen 3300X. Já são alguns processadores que nem tiveram muito disponíveis no mercado, né? É um pouco difícil encontrar o Ryzen 3 3300X e ela acabou não entregando uma versão baseada em arquitetura Zen 3, né? Um Ryzen 5300X, por exemplo. Infelizmente, isso foi uma decisão que eles tiveram que tomar até por questões de capacidade de fabricação, né? Se você tem uma capacidade limitada de fabricação, a AMD ocupando as fábricas, fabricando chips de PlayStation 5, de Xbox Series, GPUs, APUs e os Ryzen, eles acabaram tomando a decisão de estar só no mercado de processadores um pouco mais premium e dessa forma, obviamente, configurar mais lucro, o que deixou um espaço aberto que a Intel vinha dominando com o i3 10100 e o 10105F, que são processadores escalas de preço abaixo do Ryzen 5600X. E é isso que nós temos aqui hoje, o refresh, a nova versão, a atualização do i3 10100F
dessa vez com a nova arquitetura de 12ª geração. O que nos resta saber agora é quanto que esse carinha vai desempenhar possuindo apenas 4 núcleos com Hyperthreading. Nós sabemos que a Intel acabou assumindo a coroa do single thread, o que dá para ela alguma vantagem, né? Você ter menos núcleos mais rápidos, acaba garantindo aí que ela consiga sustentar níveis de desempenho mesmo em um cenário onde mais núcleos seriam interessantes. Então, vamos fazer um build aqui com essas peças, tem mais a placa-mãe, placa de vídeo, vamos colocar tudo numa bancadinha de testes e logo mais eu vou estar mostrando para vocês os benchmarks em jogos e alguns benchmarks sintéticos no final desse vídeo, beleza? Vamos começar então o nosso build. Eu estou aqui na minha bancada, pessoal, com a minha B660M-E D4 da Asus. Eu não vou tomar muito tempo falando sobre a placa-mãe nesse vídeo, porque logo mais vai ter review só sobre essa placa-mãe e a H610 que eu comprei, que são duas placas-mãe um pouquinho mais baratas, né? Elas ainda não estão tão baratas, mas que eu imagino que quando a disponibilidade estiver normalizado, elas vão ser placas-mãe de entrada interessantes para usar com esses processadores. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó, o Cooler Box. Esse daqui foi o cooler que veio com o meu i5, se vocês assistiram o vídeo do unboxing, e eu vou deixar o cartãozinho aqui para vocês clicarem e assistirem, vocês vão ver que o meu cooler do i3 12100F, ele veio com uma das pazinhas quebradas. Porém, esse daqui está perfeito e deu para ver que eles são idênticos. Então ele tem a base aqui em um cobre bem legal, né? E ele é bem sólido, tá, pessoal? Essas aletas, elas são todas plásticas, é só um acabamento, mas aparentemente ele tem uma construção sólida e a gente vai dar uma olhada como é que vai ficar o desempenho dele aí durante o vídeo, beleza? Vou começar aqui abrindo o nosso socket LGA 1700. Essa é uma das primeiras vezes que a gente tem um socket tão retangular, né, galera? E aqui está a estrela do nosso show, o i3 12100, né? Vou colocar aqui para vocês na câmera. Ele tem um detalhezinho aqui, né? A setinha dele está impressa agora no IHS, né? E, bom, sem muitas novidades com relação a isso, né? Um socket novo, processador aí com uma carinha um pouquinho diferente, mas nada demais. Tirar a proteçãozinha aqui do socket e fechar ele no lugar. Galera, de pasta térmica eu vou estar usando a GD007, é uma pasta térmica de desempenho aí básico, mas que dá conta, especialmente desses processadores de entrada, né? Ela é um pouquinho melhor do que a GD900. Vou fazer uma aplicação aqui no centro do processador, vocês devem ter visto que o cooler ele só tem o contato aí na parte central e vou posicionar o nosso cooler box aqui no lugar. Vou estar usando aqui para o nosso teste esse par de memórias RAM, são dois pentes de 8 GB da Netac. Eu já fiz o review aqui no canal, então eu vou deixar o link aí para vocês, se vocês estiverem interessados. É uma memória bastante de baixo custo, mas eu não acredito que ela vai trazer uma limitação muito grande de desempenho para o nosso i3. Ele deve rodar ela na frequência padrão de 3.200 MHz, sem nem precisar estar fazendo nenhum overclock, só ativando o XMP. De SSD, eu vou usar o meu PM981 da Samsung. É um SSD de bastante alto desempenho, esse daqui tem 500 GB e eu já deixei ele preparado com alguns joguinhos instalados para a gente testar aqui hoje. Vou remover esse dissipador que vem aqui na placa-mãe, né? E vou fixar o SSD. Para finalizar o nosso build, a RX 6900 XT Liquid Cooled, é meio difícil segurar ela aqui para mostrar para vocês. Ela que vai ajudar a gente a extrair o máximo desempenho desse i3, a gente vai ver até onde ele consegue levar ela, beleza? Depois eu vou ligar aqui uma fonte, vou colocar uma Core Reactor de 850 watts e colocar no monitor e a gente já vai entrar na parte dos jogos. Galera, vou começar então aqui com God of War. Eu estou nas cenas iniciais aqui do jogo. Só para mostrar para vocês, estou rodando o jogo em 1080p.
com os gráficos no Ultra, tá? Então, 1080p é uma resolução relativamente baixa para RX 6900 XT, mas a intenção é que a gente mostre o desempenho do processador e não da placa de vídeo, né? Sempre que a placa de vídeo estiver chegando no máximo, ela que está sendo gargalo. A gente quer que ela fique numa condição tranquila para a gente garantir quantos frames o i3 consegue entregar e não a RX 6900 XT. Afinal de contas, a gente está falando do processador nesse vídeo. Então, eu estou zerando aqui a média de frames do Afterburner. Não é uma cena muito movimentada aqui, eu estou no comecinho do jogo ainda, mas já estou vendo aí que tá com uma certa variação de frames, não tá assim com a melhor das estabilidades, apesar que tá um pouco relacionado aparentemente à transição de frames. Ó, a gente caiu agora para 50 e poucos FPS, voltando para 70. Vamos seguir um pouquinho aqui no jogo e ver como é que vai saindo. O 0,1% está bem baixo, mas 0,1% normalmente só pega drops de frames mesmo, né? É uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas que pode acabar acontecendo. A placa de vídeo está em média aí nos seus 85, 90% de uso, o que é bastante impressionante se a gente considerar a discrepância de valor, né, dessa placa de vídeo para o processador, mas eu estou vendo aqui que ela está mantendo um clock bem baixo, né, o que significa aí que ela está com uma certa folga aí de trabalho. O processador está em 70% de uso. Por ele ser um processador de 4 núcleos, é possível que o jogo não esteja conseguindo utilizar todos os 8 threads que ele dispõe. Vamos engajar aqui num pequeno combate aqui de treinamento. Tá mantendo muito bem o desempenho. Tá muito bonito esse jogo, né, galera? Ah, tá muito bonito, só falta jogar bem. Mas quanto a isso, nem tudo nessa vida tem conserto. Galera, tá mantendo uma fluidez muito legal aqui. Lembrando que o jogo tá no Ultra, né? Se tiver algum efeito aí que depende da CPU, a gente já tá contabilizando aqui nesse desempenho. E a placa de vídeo segue aí com uso relativamente baixo, não tá sendo aí um problema ela manter a estabilidade da parte dela. A demo de Shadow of the Tomb Raider é um benchmark que eu gosto de rodar porque ele tem um modo benchmark, assim a gente consegue avaliar, né, com resultados bem finos ali como é que está o desempenho tanto da nossa CPU quanto da nossa GPU. Eu vou colocar para rodar aqui também em 1080p com os gráficos no máximo, assim a gente está contabilizando todos os efeitos do jogo que precisam da CPU para rodar, mas não vamos estar com nossa RX 6900 XT como o fator limitante, pelo menos eu espero que não. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Já no começo do benchmark, a CPU está conseguindo entregar coisa de 160, 180 frames por segundo. É bastante impressionante, já vi resultados bastante piores nesse comecinho do benchmark. Eu vou deixar ele rodando, vou passar um pouquinho acelerado para vocês. Estamos chegando nas partes finais aqui do benchmark, né? E é muito interessante ver que a estabilidade de frames está muito boa, o processor continua entregando bastante desempenho, apesar de ele estar mais ou menos aí em 80, 90% de uso. E eu cheguei a ver em um pedaço do benchmark ali o processador, a placa de vídeo consumindo 230, 240 watts de energia, com o processador consumindo 40 watts de energia, né? Então bastante impressionante. Agora vai aparecer aqui para nós o sumário do benchmark, né, logo depois de carregar aqui a tela. E vamos dar uma olhada aqui, pessoal, olha só. Como a gente pode ver, a placa de vídeo não foi fator limitante, esse GPU bound aqui, né, esse indicativo aqui, mostra que ela não foi fator limitante em nenhum momento durante o teste. Nossa CPU fez o frame mínimo de 104 FPS, né, o percentil 95 foi 109 FPS, e a gente teve uma média de FPS de 149. Então, foi um resultado bastante interessante aí do i3, perfeitamente jogável, né? Infelizmente não daria para travar aí em 120 FPS quem tiver um monitor de 120 FPS, mas para uma placa de vídeo de entrada seria bastante difícil conseguir esse tipo de frame rate nessa configuração, nesse jogo.
O próximo jogo que eu vou estar testando é Red Dead Redemption 2, é um jogo bastante pesado, e para esse jogo, pessoal, eu vou usar as configurações equilibradas do jogo, porque eu já vi que se eu colocar ele no talo, o i3 consegue empurrar a RX 6900 XT. Isso por si só é bastante impressionante, mas a intenção aqui é a gente usar ele no limite e não ela. Então vamos deixar a qualidade no equilibrado, que é basicamente a qualidade que entra aqui por padrão, e eu vou colocar para rodar o benchmark incluso, né? No final do benchmark ele dá pra gente aí um resultado de desempenho e a gente dá uma analisada como é que vai ficar, beleza? Caras, mesmo no começo do benchmark aqui, a situação que nós temos é o i3 empurrando a RX 6900 XT, hein? O benchmark está no equilibrado, ó, ela está no boost máximo dela, o processor está consumindo 22 watts de energia e a placa de vídeo 283. Tudo bem que essa não é uma cena muito movimentada, né? Uma cena bastante graficamente intensiva, mas foi uma amostra interessante aí de começo, né? Finalmente, né, pessoal, estamos vendo uma cena aí em que o i3 não está conseguindo empurrar a 6900 XT, né? Essa cena um pouco mais movimentada, a cena da cidade, né? Ele tem que lidar com mais elementos aí de NPCs, apesar de ser uma demonstração gravada. Todas essas simulações acontecem como se fosse o jogo rodando de verdade e deu uma caidinha ali no uso da GPU. De qualquer modo, o resultado ainda é impressionante. Galera, estamos encerrando aqui a primeira passagem do benchmark com o i3 empurrando a 6900 XT com muita tranquilidade, né? Eu vou diminuir a resolução de vídeo e honestamente eu acho isso até bastante ridículo, porque por se tratar de uma 6900 XT em 1080p, o i3 está conseguindo aí mostrar que ele tem desempenho de sobra para Red Dead Redemption 2, realmente um resultado surpreendente. Bom, começando aí, mais uma passagem pelo Red Dead Redemption 2, dessa vez em 720p. E mais uma vez, nós temos a placa de vídeo em 99% de uso, com a CPU empurrando ela e consumindo seus poucos watts de energia. Aqui, mais uma vez, né, a cena que na rodada anterior, em 1080p, a placa de vídeo já sofreu aí um pouco de limitação de desempenho. Dessa vez, de novo, ela está abaixo de 99% de uso, mas como vocês podem ver, pessoal, o frame time está super estável, está com pouquíssimos frames aí irregulares, está muito tranquilo, o jogo realmente está rodando muito bem. Então, encerrando aqui o benchmark, né, nós tivemos registrado, teve uma queda brusca de frames, acho que é naquele pedaço da cidade, né, onde a placa de vídeo caiu um pouco o uso, teve ali um stuttering, 38 de FPS mínimo, infelizmente é bem baixo, mas a nossa média bateu 148.5 e nosso FPS máximo 199, galera, quase que a gente triscou ali nos 200 frames por segundo. Por tudo que eu observei durante o benchmark, foi bastante estável, né? Então esse FPS mínimo deve ter sido uma queda bastante pontual, mas obviamente fica registrado aí. Se fosse ao longo de um combate no meio do jogo, ia atrapalhar um pouquinho. De qualquer modo, o i3 mostrou um excelente resultado de desempenho com a 6900 XT nesse jogo. Bom, por último, mas não menos importante, nós vamos dar uma olhada aqui em Call of Duty Warzone, galera. Mostrar os gráficos aqui para vocês. Então, mais uma vez, 1080p. Né? Eu deixei tudo na qualidade mais alta, porque eu sei que esse é um jogo bastante
pesado para CPU, costuma gostar de CPU de bastante núcleo, e eu não acho que o i3 vai acabar topando aqui a 6900 XT, pelo menos não com muita frequência, né? Vamos ver como é que vai se sair. Eu estou no modo ressurgência, tá, pessoal? Eu não consegui encontrar uma partida do Royale aqui, mas acho que para a gente ter uma noção do desempenho, a conta fecha. É lógico que o modo Royale às vezes vai ter mais pessoas jogando, né? E isso pode acabar causando aí um pouco mais de desempenho, de necessidade de desempenho da CPU. Vocês vão ver, pessoal, quem ainda não me conhece jogando esse jogo, que eu jogo muito mal. Então, a expectativa aqui é não sobreviver muito tempo. Eu só espero que eu não ferre muito os meus companheiros de time aqui. Rapaz, ali é ruinzinho, hein? Conseguiu morrer pra mim nessa condição. Galera, o jogo tá rodando com muitos frames, né? No modo ressurgência aqui é um pouquinho mais leve, não acho que dê pra bater esses 200 e poucos frames no modo Royale, mas bastante coisa. Nossa GPU não tá em 100% de uso, né, pessoal? E ela não está com o clock no boost máximo dela. Mesmo assim, ó, estamos aproveitando aqui uma estabilidade muito boa de frames. Não tá tendo uma dificuldade assim em manter uma frame rate alta com muita estabilidade. Tá bacana, tá bacana. Ah, toma, rapaz. Vai vir querer tretar já comigo assim? Não quer nem deixar eu pegar uma arminha do chão? Esse aqui não deixou. Cara, está muito rápido o jogo. Tô surpreso. Mas não tá topando nossa placa de vídeo, né? 6900 XT é braba, né, galera? É muito braba. Olha o bug ali dos personagens ali no chão. E vamos que vamos, ó. 190 FPS, muito bom, muito bom. ...200 frames por segundo aqui no Rebirth. Maldita Claymore. Eu vi, mas não consegui parar. Isso aqui. Meu Deus, gente! Tá vendo? Essa é a prova definitiva de que... Como que é aquela frase da Nvidia? Frames win games? Não é verdade, galera. Não é verdade. O que ganha jogo é você saber jogar. Tenho certeza que tem uma galera jogando no Play 4 a 50 FPS aqui me matando. Fazer o que, né? É a vida. Galera, eu acabei esquecendo de ativar aqui, né, a média de frames. Vamos dar uma olhada. Dura que sempre que troca de personagem, né, quando eu morro e tal, aparece cena de outra pessoa, dá uma queda brusca de FPS por causa dessa transição. Mas vamos ver se a gente consegue acompanhar mais ou menos, pelo menos a média de FPS. Olha lá, ó, na transição vai ter uma queda brusca, até que não teve, mas costuma ter. Aí fica mais difícil de observar. Pessoal, após alguns segundos jogando aí, a gente está mantendo uma média de FPS de 195. Bem alta, né? Muito bom. E, caras, eu vou encerrar por aqui a nosso benchmark com Call of Duty Warzone. Uma pena que eu não consegui dar join numa batalha de Royale, né? Acho que seria legal aí para entender como é que ficaria a frame rate com o 12100F, mas já fiquei bastante impressionado com o resultado até agora. O que não dá para se impressionar é comigo jogando esse jogo, né, galera? Agora, só pra gente encerrar, vou fazer uns testes sintéticos bem rápidos, passar um CPU-Z e um Cinebench R23, R20 e R15, só para vocês darem uma olhada nos resultados. Então, galera, no CPU-Z, o i3 12100F consegue atingir cerca de 3.400 pontos em multithread e 680 pontos em single thread. Esse resultado single thread dele já está alinhado com os processadores Zen 3 da AMD, né? Um resultado muito, muito bom aí.
beirando os 700 pontos, que já é o patamar que os processadores top de linha da Intel entregam, né? Então, um resultado bem legal pelo 12100F. Vou aproveitar que eu estou com o CPUzinho aberto aqui, mostrar para vocês aqui a abinha da CPU, né? Ele tem um TDP máximo, pelo menos em operação convencional, né? Tradicional de 58 watts, e ele costuma manter aí o consumo dele bem próximo dessa marca. Aqui um pouco de informação sobre a nossa placa-mãe. As memórias estão rodando nessa configuração aqui e vamos para o Cinebench R15 agora. Então, o resultado do Cinebench R15, pessoal, 1220 pontos, foi o suficiente aí para a gente bater, né, um i7-3930K, um processadorzinho um pouco mais antigo, né, lá da terceira geração, mas que já tinha 6 núcleos e 12 threads e um Turbo Boost aí, né, foi o suficiente para a gente bater ele por 124 pontos. É lógico, o multitarefa não é o forte do i3 12100F, tendo apenas 4 núcleos. Então, para jogos, esse saiu um absurdo, para multitarefa, ele não se sai tão bem. Vamos para o R20 e o R23 agora. No Cinebench R20, nosso resultado foi na faixa de 3.278 pontos. E, caras, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. Nós praticamente encostamos num Ryzen 7 1700X, um processador de 8 núcleos, galera. Então, assim, com a evolução do desempenho desses processadores, especialmente em cargas AVX, que é o tipo de carga que o Cinebench R20 provoca na CPU, ele já está sendo capaz de bater um processador, bater não, mas pelo menos chegar perto de um processador de 8 núcleos de 3 gerações para trás. Então, o dobro de núcleos não foi capaz aí de dar uma ampla vantagem para o Ryzen 7 1700X. E na listagem aqui a gente também tem de interessante um Xeon 2697V2, um processador de 12 núcleos com um clock um pouco mais baixo e mais antigo, né, do que o Ryzen também, e o i3 foi capaz de bater ele mesmo em um teste que utiliza tão bem de multitarefa. Então, 4 núcleos batendo 12 núcleos aí da segunda geração da Intel. Muito interessante, um resultado bastante legal, mas ainda não coloca o i3 numa posição de ser um excelente processador para multitarefas. No final das contas, ele tem apenas 4 núcleos. Para finalizar, galera, aqui está o resultado do desempenho do Cinebench R23. Mais uma vez, o i3 ficou inserido entre o Ryzen 7 1700X e o Xeon 2697V2 ali nos scores. A distância dele para o Ryzen 7 nesse está um pouquinho maior, né? O Ryzen teve um pouquinho mais de vantagem com seus 8 núcleos, mas ainda assim não foi uma diferença tão grande. E galera, enquanto eu deixava passando aqui o Cinebench R20 e R23, eu deixei coletando em background aqui as informações de temperatura do processador e consumo para a gente conseguir dar uma olhada em quanto que ele atingiu de temperatura rodando com o cooler box dele. Só para vocês terem uma ideia, a temperatura ambiente aqui está na faixa de 20 a 25 graus, eu não tenho isso muito bem controlado, tá? Mas o núcleo mais quente atingiu a temperatura de 79 graus Celsius e por algum motivo tem 2 núcleos aqui reportando que a mínima foi de 0 graus. Não. Com certeza isso foi um bug de sensor, o HWINF talvez ainda não tenha todos os insumos necessários para consumir as informações desses processadores de 12ª geração. O package da CPU atingiu 80 graus Celsius, então é uma temperatura alta, mas lembrando que esses Cinebench são provavelmente a carga mais complicada que um processador como esse vai ter que lidar. E por fim, nós temos aqui que o consumo limite que a CPU atingiu foi 61.8 watts. Essa placa-mãe, né, da ASUS, ela acaba setando o PL1 e PL2 acima dos consumos limites estabelecidos pela Intel, então a CPU pôde passar por um breve momento, né, dos 58 watts de consumo que é o TDP dela. Isso não necessariamente tem uma influência muito grande no desempenho final, eu já vi vários reviews que liberar o consumo da CPU basicamente não fez nenhuma diferença em relação ao consumo bloqueado na maioria dos testes. Então galera, esses são os resultados do benchmark. Vamos para as considerações finais. Galerinha, impressionante, hein? Eu estou surpreso, pessoal. Eu estou surpreso com o desempenho que o i3 12100F entregou na nossa bancada de testes. Um processador que hoje está custando na faixa de 820, 850 reais e que a única coisa que atrapalha ele de ser um processador mais interessante para builds de entrada é o fato de que as placas-mãe ainda estão custando
bem caro. Mas, no geral, o preço do processador já me parece até bastante acertado. Os últimos modelos de i3 andaram sendo comercializados mais ou menos nessa faixa de preço, e se ele não subir de preço por conta de aumento de demanda, né, agora que vão começar a sair os reviews desse processador, eu acho que ele está numa faixa de preço muito legal para o desempenho que ele entregou aqui hoje. A verdade, pessoal, é lógico, quando a gente compara com kits que usam peças usadas, eu falo muito aqui dos famosos kits dragão chinês, né, a invenção do Baltar, aí, o nome que o Baltar deu para os kits com Xeon, né, obviamente são kits inteiros que custam só o preço desse processador. Mas eu falo para vocês com bastante convicção que pela primeira vez eu estou vendo um processador de entrada a entrada desempenhar a níveis assim que me surpreenderam. O i3 10100 tem muitos e muitos benchmarks disponíveis na internet e a gente sabe do que ele é capaz e a gente sabe do que ele não é capaz, né? A arquitetura de 10ª geração da Intel, querendo ou não, ela vinha de uma série de refreshes que vem desde a era Skylake e ela não trouxe grandes benefícios de desempenho há um bom tempo. Já a arquitetura Alder Lake, que é o que nós estamos experimentando aqui hoje, claramente veio com uma proposta de desempenho por núcleo, por preço, muito interessante para entrar aí no mercado mainstream de volta. Um ponto interessante, galera, é que esses i3, eles não são processadores capados. Eles suportam memória DDR4 e DDR5 se você quiser comprar uma placa-mãe mais parruda para no futuro colocar um i7 ou um i9. Você pode pegar um modelo com DDR5, só que isso acaba encarecendo muito o kit. Eles possuem suporte para PCI Express 5.0 e 4.0, então ele pode ser um casamento interessante, por exemplo, para RX 6500 XT, que nos preços que andou aparecendo por aí, com um processador que custa R$800, pode dar um casamento legal aí para não extrapolar muito o preço do kit e entregar um desempenho melhor do que o que a gente tem tido recentemente com GTX 1650 e 1050 Ti, que são placas de vídeo que estão sendo requentadas geração após geração, mês após mês, aí nesse mercado de crise do silício aí que nós estamos vivenciando, né? Então, caras, eu achei muito interessante esse processador, eu acho que ele tem uma proposta de preço muito legal, mas tem uma pegadinha. A pegadinha é o preço da placa-mãe. A placa-mãe ainda está custando muito caro. Eu paguei nessa B660M alguma coisa em torno de R$1.300 à vista. Eu comprei essas peças na Pichau, tá, pessoal? Esse vídeo não é patrocinado, eu não recebi essas peças de presente, eu vou ficar com esses processadores e logo mais eu devo revender eles, mas eu comprei isso daqui tudo do meu próprio bolso. Então, galera, eu adquiri o processador, eu fiz os testes com ele, eu estou extremamente surpreso e eu acho que para esse se tornar um dos melhores kits para quem está procurando um computador gamer, o que precisamos é que as placas-mãe, como a H610 que eu comprei, eu vou testar ela logo mais, hein? Se você quiser ver o teste dela aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Chegue a custar alguma coisa em torno de R$500, R$600. Por quê? Eu paguei na placa-mãe H610 alguma coisa como R$850, o que é simplesmente um absurdo, é completamente fora da curva para uma placa-mãe de entrada. Então, eu diria assim, o processador já está num preço legal pelo desempenho monstruoso que ele oferece. Eu não sei como que ele vai envelhecer com os jogos usando mais núcleos, mas com um single thread de 700 pontos, galera, tá muito bom. O que nos resta é esperar as placas-mãe abaixarem de preço. O que vocês acham? Vocês concordam com essa conclusão? Vocês acham que o i3 12100F vai ser a opção para quem estiver procurando uma máquina de baixo custo aí para rodar os jogos mais modernos com um desempenho assustador de bom? Eu acho que os próximos meses prometem bastante para esses kits com o i3 12100F. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Esse vídeo eu encerro por aqui e já aviso vocês que logo mais nós temos reviews das placas-mãe, review do 12400F e comparação com o Ryzen 3600 e os Xeons mais comuns, os Xeons V3 mais comuns que eu falo aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho se não tiver ativado e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!